como a gente está falando de cria, imagina a sua vaca aí, ou seu bezerro, tá certo? Que você quer que ele fique com um bem-estar bom. E o bem-estar, então, é essa nossa cadeira, tá certo? Que vai estar apoiada em 4 pés, que são os 4 princípios físicos do bem-estar animal. Esses princípios físicos são a saúde, o conforto, que vai ser um bom ambiente, e o comportamento, que é os animais podendo expressar o comportamento natural dessa espécie. Então, são bons comportamentos entre eles e também com o homem, uma boa interação com o homem. Mas, para avaliar tudo isso, existem métodos de avaliação, que daí teria que ser uma outra, né, palestra aí, que, por exemplo, nutrição, a gente avalia pelo score corporal, saúde por espirro, tosse, corrimento nasal, corrimento ocular, diarreia, entre outros. O bom ambiente, por exemplo, pela ofegação, pela sujidade corporal, e o bom comportamento pela não ocorrência de comportamentos negativos, né, sociais negativos, como briga, monta e tudo mais, né, animais assim com temperamento melhor. Então, aí nós temos princípios físicos, e o princípio mental, tá certo que é o estado mental, seria o encosto dessa nossa cadeirinha aqui. Então, se eu consigo manter boa nutrição, boa saúde, bom ambiente, bons comportamentos e bom estado mental, o bem-estar desse animal com certeza vai estar ótimo. Mas, se eu tiro um dos pezinhos da cadeira, eu acho que todo mundo pode se colocar no lugar aí, se você está sentado e tira um dos pés, o que acontece? Você causa um desequilíbrio, tá certo? E o animal, então, vai ter que fazer alterações para conseguir permanecer sentado aí, tá certo? E para isso ele vai gastar energia para isso. Então, por exemplo, você pode estar com uma nutrição saúde ótima, comprou tudo, vermifugou, vacinou, fez tudo. O conforto, o comportamento também está tudo bem, mas o conforto, seus animais, por exemplo, estão numa área de integração sem sombra, como é o nosso caso aqui. Ou então numa região que tem muita lama. A gente mexeu, ou muito frio, né, para algumas raças específicas, né, às vezes a região de vocês pode ser fria, não a raça que vocês trabalham, mas a gente mexeu no conforto. Quando a gente mexe, então, e tira um dos pezinhos, o bem-estar é abalado, né, a gente tem, então, alterações que são hormonais, né, que vão tentar, aí o animal, já que é o conforto, né, tentar aí, sei lá, eu perder calor ou tudo mais, ou então, alterações comportamentais também, como redução do consumo e tudo mais. Pode ser que o animal se adapte, ele consiga ficar sentado aí meio tenso ainda, tá bom? Mas ele tá abalado, né? Não tá tão bom como lá no começo. Então, sempre que a gente tiver alteração em um dos pneumonia, lesões, fraturas, enfim, intoxicações, qualquer coisa desse tipo, pode ser no conforto, como eu já dei exemplo, pode ser no comportamento, você misturando lotes e esses animais tendo que se reconhecer, tendo que fazer, aí ocasionando brigas e tudo mais, né, ou manejando mal esses animais, causando também uma maior reatividade, ou estados mentais como dor, como medo, tá certo? Como fome, como sede, como depressão, sim, animais ficam deprimidos. Então, qualquer alteração, ansiedade, qualquer alteração que a gente faz em um dos princípios, tá certo? Ele é considerado um agente estressor. Desculpa. E o animal, então, percebe isso. Ele percebe isso usando os órgãos do sentido dele. Pode ser audição, tato, paladar, enfim, qualquer um dos órgãos, né, do sentido, ele percebe o ambiente, percebe o agente estressor, que pode muitas vezes ser agente, e aí ele leva essa informação para uma região do cérebro, que é o hipotálamo, né, que é essa regiãozinha aqui, ó. Essa região aí capta estímulos que são nervosos e transforma para uma resposta endócrina. Então, aí começa a liberação de hormônios, tá certo? Que é, por exemplo, o
liberador de corticotrofina no hipotálamo, esse outro que chama CTH na hipófise, que vai lá ter ação em cima do rim, na glândula suprarrenal, e ela produz, então, glicocorticoides como o cortisol. O cortisol é um hormônio super bom, tá certo? Tem uma produção circadiana dele, durante a manhã ele é maior, à tarde ele é menor, ele produz energia para o animal, enfim, é um hormônio para o metabolismo extremamente importante, mas se ele está em concentrações maiores do que o corpo do animal precisa, tá certo? Ao longo do tempo, ele passa a ser não muito interessante para o organismo, vamos dizer assim. Por que isso? Porque o cortisol, quando ele está acima do normal, quando ele está normalzinho, é para ajudar o nosso corpo, por exemplo, um dos exemplos é liberar energia. Isso é ótimo. Em situação de estresse, um corpo, simplesmente, ele entende que ele tem que produzir mais energia, porque ele tem que responder ao agente estressor. Então, o cortisol faz liberar mais energia, aumenta a pressão, né? Traz problemas cardíacos e renais graves, ele reduz a produção de outros hormônios muito importantes, como o da reprodução, ele reduz a produção de progesterona, de LH, de testosterona, ele também reduz o comportamento exploratório, que para essa espécie é um comportamento extremamente importante para a procura de alimento, ele reduz bastante a imunidade do animal, ele causa resistência à insulina, ou seja, a glicose não entra mais nas células, e ele causa também uma deposição de gordura abdominal. Ou seja, isso aqui também é na gente, viu? Essa resposta aqui. Então, bem-estar animal é o estado do corpo. Quando eu abalo esse corpo responde. Então, a resposta do corpo é o estresse. Então, o estresse é a resposta do corpo durante a tentativa que esse corpo tem de se adaptar ao ambiente. E quando a gente deixa esse cortisol em quantidades superiores do que o corpo precisa, ele acaba sendo, então, não interessante. Ele acaba trazendo aí, na verdade, malefícios ao invés de trazer benefícios para a produção animal. E quando ele está alto, a gente fala, então, que o estresse está crônico, tá certo? Então, é aquele estresse em que o animal está já há alguns dias, alguns meses, tá certo? Sob esse agente estressor.